Está começando o Ciagricast, o conhecimento agro aos seus ouvidos. Quem fala é Felipe Prince, economista da F. Prince Consultoria. Hoje nós iremos falar sobre o aumento da taxa de juros do crédito rural que irá ocorrer na safra 2019-2020. A safra 2019-2020, que oficialmente se inicia no dia 1º de julho de 2019, será marcada por taxas de juros mais elevadas para os produtores rurais. Isso porque, apesar dos esforços do Ministério da Agricultura, através da ministra Tereza Cristina, de evitar esse aumento da taxa de juros, o Ministério da Economia, através do ministro Paulo Guedes, vem anunciando a necessidade de enxugar as despesas como uma forma de equilíbrio das contas públicas nacionais. Ainda mais em um cenário de baixo crescimento econômico, em um cenário de incertezas em relação à aprovação da reforma da Previdência, o governo federal necessita diminuir as subvenções, os chamados incentivos que são distribuídos para diferentes segmentos, como o segmento agropecuário. Por isso, nós teremos taxas de juros mais elevadas no ciclo produtivo 2019-2020. Na safra 2018-2019, por exemplo, a taxa média de juros do crédito de custeio, que é aquele crédito utilizado para a compra de fertilizantes, de sementes, para a aquisição de óleo diesel, essa taxa variou entre 6% e 7,5% ao ano. Isso é claro que nós estamos falando da taxa básica de juros, aquela taxa do crédito mais barato que recebe a subvenção do governo federal. E estamos também falando da taxa pura, sem considerar a chamada reciprocidade que muitas vezes os bancos acabam empurrando outros produtos para os produtores rurais para que esse crédito mais barato seja liberado. Para essa próxima safra, a safra 2019-2020, essa taxa básica de crédito de custeio, ela deverá ser aumentada para algo entre 7% e 8,5% ao ano. E o que esse aumento de 1% a 1,5% significa no bolso dos produtores? Se nós fizermos uma conta básica, segundo dados do Banco Central do Brasil, no período correspondente à safra 2018-2019, o total de crédito de custeio ele foi de 154 bilhões de reais. Há uma taxa de 7% ao ano, isso significa desembolso de juros de 10,8 bilhões de reais aproximadamente. Agora, considerando um aumento da taxa de juros para 8,5%, nós teremos um desembolso com juros de 13 bilhões e 100 bilhões de reais pelos produtores rurais apenas nas linhas de crédito de custeio. Isso significa uma despesa de 2 bilhões e 300 milhões de reais a mais que deverão ser gastas pelos produtores rurais na safra 2019-2020 apenas em função desse aumento da taxa de juros. E isso, é claro, que significa aumento dos custos de produção e diminuição da rentabilidade da atividade. Agora, apesar dessa notícia que não é muito boa para o segmento, nós temos algo importante que ocorreu no dia 3 de junho. O Banco Central, nessa data, lançou o chamado IMK, que é a Iniciativa do Mercado de Capitais, que é um grupo de trabalho composto pelo Ministério da Economia, Banco Central, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários,
e a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Nesse evento, o presidente do Banco Central, o senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, no seu discurso de abertura desse evento, ele falou sobre a importância de avançar nas mudanças que permitam o desenvolvimento pleno do nosso mercado de capitais e da nossa economia em geral. Ele diz, abre aspas, precisamos simplificar e desburocratizar o acesso aos mercados financeiros para todos. O mercado precisa se libertar da necessidade de financiar o governo e se voltar para o financiamento ao empreendedorismo. Fecha aspas. Esse evento e essa visão, ela reforça, obviamente, a visão do nosso governo federal, junto com o Ministério da Economia, de fazer um esforço de desburocratizar, de diminuir as inseguranças para que o mercado financeiro privado em nosso país e também o mercado de capitais seja algo atrativo economicamente para pequenos, para médios e para grandes investidores. Portanto, apesar desse aumento que nós estamos verificando na taxa de juros do crédito rural da safra 2019-2020, algo que já era esperado por muitos especialistas que analisam as contas públicas, já que não existe milagre em economia, era necessário que o governo diminuísse as suas subvenções para esse segmento e também para outros segmentos da economia. Então, a solução que nós acreditamos que será mais viável é justamente a aprovação das reformas, a desburocratização dos diversos segmentos de negócios, de um Estado mais simples e mais direto, para que assim haja uma maior entrada de capitais em nosso país e, como consequência, com um crédito mais abundante, as taxas de juros possam ficar mais baixas e possam chegar para muitos produtores que possuem ainda muitas dificuldades, principalmente com o excesso de documentação, de burocracia, uma grande exigência de garantias por parte das instituições financeiras e que acabam atrapalhando um desenvolvimento mais pleno da nossa agricultura, que é tão rica em fatores humanos, em fatores naturais e que podem provocar um crescimento tão abundante da nossa economia. Você ouviu o SEAGRE Cast, o conhecimento agro aos seus ouvidos.